Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre comportamento ético e a importância da confiança nas relações humanas. A ética e a confiança são fundamentais para a construção de relacionamentos saudáveis e produtivos, sejam eles pessoais ou profissionais. E isso está completamente ligado ao nosso tema de negociação e gestão de conflitos. Para ilustrar um pouco, vamos falar do Ikigai, que é uma forma de visualização de um propósito na cultura japonesa. Em diversas culturas ao redor do mundo, a gente encontra conceitos que tratam dessa ideia de propósito. E no Japão, é o Ikigai, que eu trago aqui nessa figura ao lado. Ele nos faz levantar da cama todas as manhãs, quando a gente começa a pensar que não é apenas sobre o trabalho, mas também sobre paixões, missões e vocações. Imagina o que todos nós poderíamos alcançar se a gente vivesse de acordo com o Ikigai. O Ikigai parece essa figura de flor, né, onde existem várias pétalas que se sobrepõem com 4 pontos principais. Um deles é aquilo que você ama, o outro é aquilo que o mundo precisa, ainda um que pelo que você pode ser pago, né, e aquilo que você é bom. E quando a gente tem a interseção dessas pétalas, a gente tem subcampos aqui. Por exemplo, quando você junta o que você ama com aquilo que você é bom, isso é a sua paixão. Da mesma forma, aquilo que você ama e o mundo precisa é chamado de sua missão. O que o mundo precisa e você pode ser pago por isso, talvez seja sua vocação. E ainda, pelo que você pode ser pago e o que você é bom, é o que a gente chama de profissão. E a reunião de mais de 2 desses tem esses outros campos. Aqui, por exemplo, onde a gente tem reunido o que você ama, o que você é bom e o que você pode ser pago, mas talvez não seja o que o mundo precisa. Então aqui é satisfação, mas talvez com um sentimento de inutilidade. Nesse de cima, a gente tem aquilo que a gente ama, que a gente é bom, que o mundo precisa. A gente teria alegria e plenitude, mas sem prosperidade. Por quê? Porque talvez não é algo que a gente consiga uma remuneração sobre isso. Aqui à direita, a gente tem esse campo que é a interseção do que a gente ama, o mundo precisa, a gente pode ser pago, mas aquilo que às vezes a gente não é bom. E o que é isso? Isso daqui é aquilo que a gente faz com entusiasmo e complacência, mas com um senso de incerteza. E por fim, aqui embaixo, a reunião do que a gente é bom. A gente pode ser pago por isso. O mundo precisa, mas não necessariamente a gente ama. E isso é confortável, mas pode trazer para a gente um sentimento de vazio. Mas quando todos esses 4 campos estão juntos, é o que os japoneses chamam de Ikigai. É um propósito completo para a vida, que reúne o que a gente ama, o mundo precisa, a gente pode ser pago por isso e a gente é bom. E é importante uma reflexão que enquanto a gente navega pela vida, muitas vezes a gente se encontra em uma encruzilhada entre os nossos propósitos pessoais e profissionais. Algumas pessoas têm a sorte de encontrar o alinhamento rapidamente entre esses 2 propósitos, enquanto outras demoram muito e buscam isso durante toda a vida. E a questão para a gente pensar é como encontrar esse equilíbrio e como que ele pode transformar as nossas vidas. O autor João Pedro Pacífico, nesse livro que eu trago aqui ao lado, Seja Líder como o Mundo Precisa, nos chama a reflexão sobre a influência do propósito na liderança. Líderes eficazes estão cientes do que os motiva. O propósito é um guia poderoso para líderes em todos os campos. Como esse autor destaca, líderes inspirados por um propósito autêntico têm a capacidade de motivar, de inspirar e conduzir equipes a alcançar marcos significativos. Vamos explorar como essa liderança orientada pelo propósito pode moldar organizações e sociedades. Muitos de nós entendemos o propósito como um motivador, mas ele vai além disso. O propósito também serve como um escudo contra os desafios mentais e emocionais. Quando somos movidos por um propósito claro, encontramos resiliência e paixão, tornando as relações humanas mais significativas.
Mesmo dentro do sistema capitalista, com a sua ênfase na concorrência e na acumulação, ainda assim a gente pode encontrar propósito. Muitas vezes pode parecer que esse sistema capitalista está em desacordo com as relações humanas mais autênticas, mas ainda neste contexto é possível para nós cultivar conexões reais e genuínas. Como que a ética e a confiança se encaixam nesse panorama? Você já pensou sobre isso? Quando falamos de competência em qualquer profissão, frequentemente pensamos em habilidades técnicas. No entanto, nesse livro da Terezinha Azeredo Rios, existe um convite que nos leva a olhar além, destacando que a ética é um componente fundamental da competência verdadeira. Nesse livro, Ética e Competência, a Terezinha nos traz que no mundo com as características que identificamos, requer-se dos profissionais, mais do que nunca, uma atitude crítica, no sentido de questionar o seu papel e de não só buscar atender as demandas, muitas vezes até discutíveis, do mercado, mas de questioná-las e intervir na direção das mudanças necessárias. Isso implica realizar um trabalho de boa qualidade, um trabalho competente. É um convite para a gente se aprofundar nessa interseção intrigante entre ética e competência. E a competência não é unidimensional. Ela é composta por aspectos técnicos, estéticos, políticos e éticos. A dimensão técnica tem essa questão do domínio dos saberes, das técnicas, enquanto a questão estética traz a sensibilidade nas relações intersubjetivas. A parte política traz esse viés de consciência coletiva da sociedade. E, por fim, essa faceta ética diz respeito à ação fundada em respeito, solidariedade e justiça. Cada dimensão desempenha um papel crucial na formação de um indivíduo verdadeiramente competente e ético. E quando todas essas dimensões se harmonizam, encontramos profissionais extraordinários. A negociação é uma arte e uma ciência, mas acima de tudo deve ser um exercício de respeito mútuo. Em qualquer transação ou interação, a ética deve ser a pedra angular. Hoje, exploraremos como conduzir negociações que não apenas buscam um acordo, mas também fortaleçam a confiança e o respeito. Nos métodos de negociação, a gente deve buscar não somente alcançar o objetivo que a gente se propôs lá no início, independente do que a outra pessoa tiver a colocar. A gente tem que chegar a um acordo que seja sensato, uma negociação que seja eficiente e que tenha um impacto positivo nas relações humanas com essas outras pessoas com quem estamos negociando. E a base da negociação ética é e sempre será o respeito. De acordo com a Terezinha Azeredo Rios, respeito é mais do que uma cortesia. É uma afirmação de valor humano. Ela nos ensina que respeitar alguém é reconhecer sua humanidade, seus direitos e seu valor. E quando cultivamos relações baseadas no respeito, encontramos a verdadeira essência da ética nas interações humanas.